Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso querido ouvinte do programa de rádio Hoje no Mundo do Direito. O assunto que nós vamos tratar hoje é a responsabilidade civil dos bancos, e especificamente na parte de fraudes. E nós trouxemos uma verdadeira seleção de especialistas aqui. Trouxemos o Dr. Gabriel, especializado no direito europeu bancário. Bom dia a todos, prazer aqui a todos os nossos ouvintes, vou contribuir aí hoje. Trouxemos também o Dr. Matheus, que é especialista na parte de segurança dos bancos, na parte de direito de segurança. Bom dia a todos. Trouxemos também aqui o seu Lucas Falco, que é um pai de família que acabou de sofrer um golpe do Pix. Bom dia a todos, tudo bom? E trouxemos também aqui um acadêmico de direito, o Yuri, que também ele tem muito interesse nessa parte de direito bancário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tentar solucionar as dúvidas que nós temos aqui e as dúvidas que vocês que nos assistem também possam vir a ter. E é com esse ótimo time que nós vamos seguir o nosso programa. Vamos começar já indo fundo no tema. Doutor Gabriel, para começarmos, você poderia nos explicar o que é a responsabilidade civil dos bancos e como que ela se aplica na prática? Claro, Roberto, basicamente a responsabilidade civil bancária, ela trata acerca do dever do banco de indenizar os consumidores em caso de prejuízos. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o quesito das fraudes cometidas por estelionatários, terceiros que ou invadem sua conta, golpe do Pix, e entre outras essas fraudes que estão cada dia mais corriqueiras no nosso cotidiano. Doutor Gabriel, eu me lembro de uma aula de Direito Consumidor, no semestre anterior da faculdade, em que o professor tratava da súmula 479. Perfeito. O que diz exatamente essa súmula e qual a importância não só da gente saber, mas de todo mundo ter um conhecimento mínimo sobre essa? Perfeito, Yuri. Você foi direto na ferida. A súmula 479 é o tema mais importante do nosso debate de hoje. Eu já trouxe ela aqui nua e crua para a gente já tratar dela da forma mais específica possível. Vamos lá. A súmula 479, ela afirma que a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. Basicamente, ela é uma súmula bem fácil de ser interpretada, é realmente o que diz nela. Ela responsabiliza o banco por fraudes ou falhas de segurança que venham a prejudicar os usuários, os consumidores. Exatamente, doutor Gabriel. Essa súmula veio para fortalecer o consumidor, na medida em que a relação com o banco é uma relação consumerista. E o mesmo, ele detém a maioria dos dados da conta e é responsável pela segurança. É interessante, o Dr. Gabriel citou a súmula, ele até falou ela nominalmente. E essa súmula ela já traz uma boa camada de proteção dos consumidores, né, Dr. Gabriel? Mas ainda assim as fraudes elas acontecem, são corriqueiras, todo mundo conhece alguém que já sofreu uma fraude. E seu Lucas, o senhor passou por isso recentemente, pode nos contar como é que foi? Posso sim, com certeza. Certo dia eu estava na minha casa, tranquilo assistindo televisão, quando eu recebi uma notificação do banco de uma compra que eu não tinha feito. Liguei para o banco, enrolaram, e no fim disseram que ia investigar. Mas com isso eu fiquei no prejuízo por semanas, e ainda tendo que provar que a responsabilidade não era minha, a culpa não foi minha, não realizei a compra. Foi uma situação bem complicada. E é frustrante, a gente liga pro banco, né, seu Lucas? O senhor viveu isso agora há pouco. Passa para um, passa para outro, burocracia, ninguém resolve o problema, fica naquela, não, nós vamos estar vendo tudo. E assim, doutores, o que a lei diz para proteger os clientes que tiveram uma situação como o Falco? Exatamente, Roberto. A frustração do Falco é muito comum. A responsabilidade civil dos bancos entra aí. É preciso que se garanta um ambiente seguro e, se houver alguma falha, o banco tem que ser responsabilizado. Mas como o Falco até mesmo destacou, muitas vezes os bancos tentam se desviar da responsabilidade ou então travam com muita burocracia esse problema, né? Sim, o problema da burocracia já é dentro do banco. E aí, normalmente, a pessoa ela sofreu o golpe, ela já tem um medo de, vou entrar no processo. Esse processo, ele realmente é muito chato. Então a gente tem que torcer para nunca cair nesses golpes, sempre se prevenir o máximo possível. Mas se você já é vítima de uma fraude como essa, o importante, acima de tudo, é você documentar tudo. Ou seja, a partir do momento que você se deu conta que foi vítima de uma fraude, você tem que documentar tudo o que acontecer a partir dali e o que aconteceu antes. Ou seja, prints das transações, extratos bancários, conversas com um possível golpista, ligações, tudo. Quanto mais informação você documentar, mais as chances de você ter êxito, seja no processo administrativo ou judiciário.
Perfeito, doutor Gabriel. O senhor falando de documentar tudo que acontece na ligação e no golpe todo. E você até me lembrou de uma outra dúvida que eu estava antes, que agora com o Pix, tudo, ele facilitou o dia a dia, a gente vai numa padaria, não precisa levar carteira, tudo. Mas, como toda nova ferramenta, vão ter problemas, vão ter pessoas que vão se aproveitar deles, né? E como é que os senhores estão enxergando a relação entre a digitalização dos bancos e o aumento dessas fraudes? Bom, Roberto, essa pergunta é muito pertinente, porque com essa nova invenção, né, do Pix, a gente já está tratando com a possibilidade de ter um dinheiro transferido de uma conta para outra de forma instantânea, ou seja, a partir daquele momento cai na mão dos estelionatários, aquele dinheiro pode ser transferido para qualquer lugar. Então, isso realmente dificultou um pouco a gente recuperar aquele direito, aquele dinheiro, mas é importante a gente frisar que isso não afasta a responsabilidade dos bancos em te indenizar. Então, por mais que para o banco pode se ter tornado mais frágil, porque ele não vai conseguir, dificilmente vai conseguir recuperar aquele dinheiro que foi fraudado da conta bancária da vítima, mas para você, que é consumidor, o direito permanece igual. Você tem direito a ser indenizado por aquela transação. Exatamente, doutor Gabriel. O problema, muitas vezes, é que o banco não tem um sistema adequado de segurança, né? E, visando coibir isso, o Banco Central lançou uma resolução no dia 1º de novembro que busca coibir essas práticas, inclusive com a limitação de transferência por Pix de R$200 de novos celulares e ter que realizar cadastro quando for movimentar valores maiores, né? Quanto a golpes, assim, isso me faz lembrar, o advento do Pix me faz lembrar quando chegou os aplicativos do celular, né, que todo mundo tinha acesso ao banco pela internet, fazendo contestações. Isso me faz lembrar de uma situação que ocorreu lá em casa com um parente, quando um parente foi vítima de um golpe, só que era na época um cheque. E o cheque, eu acho que era muito mais fácil, mais tangível. Mais tátil. Mais tátil, isso. E quando você ia contestar com cheque, você ia lá no próprio aplicativo, já fazia a contestação, sustava o cheque, aí um perito do banco, como o Matheus pode até afirmar, fazia análise da assinatura para ver. Você tinha muitos meios para fazer essa contestação, para você ter seu dinheiro de volta. Agora eu fico me perguntando, com o Pix, que é um dinheiro rápido, fácil, transfere e já não é mais seu, como que a gente pode fazer para a vítima ter o seu dinheiro de volta, para a vítima ser indenizada? Como a gente estava comentando, para a vítima ter exatamente a mesma quantia, ser retirado do estelionatário e voltar para a conta do autor é realmente uma transação muito complicada e complexa dentro do banco. Agora sim, o Pix, que nem eu falei, o banco, isso não exime a responsabilidade do banco. Para você exigir isso do banco, você tem que minimamente mostrar que a culpa por aquela falha de segurança que ocorrido não é sua. Porque no direito a gente tem um instrumento chamado culpa exclusiva da vítima, que é quando o banco consegue comprovar que aquela fraude só ocorreu por uma culpa exclusivamente sua. Porém, isso é realmente muito difícil, porque o banco ele tem o dever de oferecer um sistema seguro para os usuários. Mas, por exemplo, se você pega a sua senha e o seu login do banco e joga no Twitter, por exemplo, você não tem como exigir que o banco te restitua para a quantia que alguém eventualmente entrou e removeu da sua conta. Exatamente. Muitas vezes acontecendo a responsabilidade do banco, muitas vezes os clientes não procuram os seus direitos por não achar que vão conseguir, ou até mesmo pela burocracia ou falta de informações. Sim, é importante o ponto que o Dr. Matheus ele levantou da burocracia. Já tem a burocracia bancária, aí a pessoa ela fica com vergonha porque ela se sente idiota de ter sofrido um golpe, né? Dia a dia a pessoa sofreu ali o golpe. E ela passa o medo, ela ainda vai entrar no judiciário e ainda tem uma burocracia enorme. E muitos consumidores eles enfrentam uma dificuldade para conseguir exercer o seu direito nos casos de fraudes bancárias. Como é que vocês têm avaliado esse cenário, doutores? Bom, isso aí, infelizmente, ainda é um problema real. As dificuldades de acesso ao judiciário estão cada dia maiores. Só que o sistema também vem oferecendo soluções mais simples para a resolução. A primeira que a gente sempre indica é você tratar diretamente com o banco, seja no site, ou lideria, abrir uma reclamação, uma contestação por aplicativo. Você resolvendo aquela questão diretamente com o banco, já torna a questão toda mais fácil. E normalmente, quando a fraude é nítida, o banco já resolve aquela situação
dentro do sistema mesmo, não tem necessidade de você ingressar com uma ação judicial. Só que em casos mais complexos, acaba que você se vê obrigado a buscar o judiciário, a gente sempre recomenda a ajuda de um advogado especialista na área. Pois é, eu mesmo pensei 2 vezes antes de buscar o banco, porque parece que eles fazem isso justamente para desanimar a gente. Complicado. Exatamente, Falco. Muitas instituições financeiras acabam dificultando o máximo o atendimento ao cliente e, como o próprio Dr. Gabriel destacou, várias alternativas à resolução dos conflitos vêm surgindo, como a mediação, a conciliação, buscar o PROCON e até mesmo canais do Banco Central, né? É realmente tanto quanto frustrante e indignante que um cliente do banco que tem uma relação ali, tem uma relação de confiança, que o banco guarda o dinheiro dessa pessoa, tenha que passar por isso. Qual seria o caminho ideal para resolver isso, sem a gente precisar de entrar na justiça, para a gente tentar resolver isso com base no relacionamento com o banco só? Bom, Yuri, o ideal é você realmente, como você falou, tentar resolver aquela questão diretamente com o banco, que costuma ser mais rápido e mais eficaz. Você tratando aquela questão, seja indo numa agência, abrindo uma reclamação, quando eu comentei, acaba que é o que a gente mais indica. Se aquilo não se resolver, ainda tem outros caminhos para você buscar além do judiciário, seja fazendo uma reclamação no PROCON, o site do consumidor.gov, que é um site oferecido pelo governo exatamente para esse tipo de situação, e também outros canais como mediação, etc. Tem várias outras opções que não sejam judiciário. Isso vale tanto para bancos privados quanto para bancos públicos também? Sim, perfeitamente. Tanto a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e outros bancos, Santander, essas medidas servem todas igualmente, para todos eles. Sim. Gente, o papo está muito bom, a conversa está muito interessante. Acho que a gente conseguiu sanar boas dúvidas dos nossos ouvintes, mas o nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem que entregar agora o próximo programa. Mas antes, fazer o encerramento aqui, cada um fazer suas considerações finais, deixar uma dica, um conselho para o nosso ouvinte. Seu Lucas, começar com o senhor. Bom, primeiramente, a pessoa ficar atenta para não tomar o golpe, ficar bem atento com os números que ela está recebendo a ligação. Se for desconhecido, geralmente, a maioria das vezes vai ser golpe, ficar sempre esperta a isso. E se caso ela cair no golpe, documente tudo, tire print de tudo e sempre registre o boletim de ocorrência. Eu acho que muito isso do que o Lucas falou. A gente tem que entender a importância dos nossos direitos, mas aqui também fica a dica para a gente estar cuidando o tempo também das nossas pessoas mais vulneráveis, dos nossos idosos, dos nossos parentes que têm menor conhecimento, às vezes, para que a gente não esteja sujeito, não esteja para que esses golpes passem a diminuir. E, doutor Matheus, tem alguma recomendação para a gente? Exatamente, o consumidor tem que saber que o banco tem que oferecer um ambiente seguro, né? Além disso, qualquer segurança a mais que seja para evitar a atuação desses criminosos, como a autenticação de 2 fatores, ou até mesmo a utilização de Face ID para a abertura do app do banco, é recomendada, né, para evitar esses problemas. Também gostaria de destacar que, se tiver alguma dificuldade, se tiver algum problema, que nem o Lucas teve, documente tudo, procure meios alternativos, solução de conflito, né, os juizados especiais, assim, em última análise, mas destacando principalmente a mediação, a conciliação e a fase administrativa ali, né. Perfeito. Já a minha recomendação vai para você ter mais cuidado aonde você coloca seus dados de cartão de crédito, seus dados para cadastro. Então, assim, quando você vai fazer o cadastro em algum site ou fazer alguma compra num site desconhecido, é sempre bom você redobrar a atenção aos dados que você está colocando ali. Às vezes você acha que aquilo pode ser inofensivo, muitas vezes você está dando informações e dados que são cruciais para entrar em uma conta do banco ou que sejam os dados do seu cartão de crédito. Toma cuidado onde você coloca os seus dados pessoais. Bem, agora para finalizar o programa, eu queria agradecer a todos que estão aqui na mesa, que puderam disponibilizar um pouco do seu tempo para ajudar o nosso querido ouvinte. E também, acabei de receber aqui no ponto eletrônico da nossa produção, o agradecimento ao nosso patrocinador, a Faculdade Uniceub, que, como o nosso estúdio, né, da rádio está em reforma, se prontificou a poder nos disponibilizar aqui o espaço, esse estúdio, para a gente poder gravar o nosso programa hoje no Mundo do Direito. Até amanhã, nosso querido ouvinte.